Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Sextou de novo, né? Nossa, mais uma semana que se foi, né? Nossa senhora, como tá correndo, né? Bom, gente, hoje a gente vai tentar falar um pouco, né? Vamos ver se a gente consegue sobre medicina alternativa. De forma simples, né? As curiosidades, alguns pontos, se funciona, se não funciona, né? Como é usado aqui no Brasil, entre outras coisas, né? Eu sou meio cético para algumas coisas. Eu sou igual aquele velho que não coloca nada em celular não, coloca tudo anotado no papel. Não sou bem assim. Não gosto de injeção, eu gosto de carburador. Não sou bem assim, mas algumas coisas sou meio cético e eu não vou mentir que algumas coisas que eu possa falar aqui nem sempre eu vou acreditar. Mas a gente tem que ter a mente aberta, né? Mas eu acho que tudo é válido, né? Quando você está buscando uma qualidade melhor de vida, né? Então, assim, a medicina alternativa, ela o próprio nome já diz, ela é o tipo de medicina que foge do padrão, né, da medicina convencional. Então a gente tem alguns tipos que são bem conhecidos, né, há muitos anos, né, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, o reiki, quiropraxia, e tem uma com nome esquisitérrimo que eu não vou saber pronunciar, tá? Ayurveda. Não sei se é isso. Depois o Guilherme coloca o nome aqui na tela. Porque, inclusive, esse tipo de medicina alternativa tem mais de 2000 anos. Então, assim, é uma vergonha, né? Não saber nem pronunciar o nome dela. Mas vamos que vamos prosseguir aí e tentar explicar um pouquinho de cada uma e o que funciona, o que não funciona, entre outras coisas. Bom, essa medicina alternativa, que tem esse nomezinho difícil que eu falei aí, ela se baseia, né, na crença de que o corpo é formado por 5 elementos e 3 forças vitais, tá? E quando você tá em alguma coisa desalinhada, né, é onde você tem as doenças e entre outros problemas, né? Então o tratamento consiste em te colocar no lugar de novo, né, para que isso repare, né, os seus problemas, vamos dizer assim, em português, claro. E é claro, né, gente, ele é baseado em ervas, né, yoga, entre outras coisas, tá? Estou falando aqui, não vou falar o que ela utiliza, né? Então o tratamento é sempre adaptado individualmente para cada pessoa, tá? Então também é uma coisa que ele pega, faz o estudo daquela pessoa e faz o tratamento para ela. Bom, vamos à quiropraxia, né? Inclusive tem, como é que fala, uma série bem boba, que é 2 homens e meio, que uma das pessoas é quiroprata e aí sofre alguns momentos vexatórios por isso, né? Porque ele se intitula médico e os outros zoam ele. Mas enfim, voltando aqui, a quiropraxia nada mais ou é bem parecida, né, com a massagem, um pouco parecida, né? Então ela é baseada no neuromúsculo esquelético, tá? Então eles entendem que através desses estímulos, né, pressionar um lugar aqui, pressionar um pé lá, o cara fala que o outro bebeu demais, entre outras coisas, né? Eu já vi muito em alguns casos, geralmente em filmes e tudo mais, isso ser passado pra gente, né? Então eu acredito que é por aí que eles chegam, né,
não melhora para você. Ela geralmente é usada para dor nas costas, pescoço, cabeça, hérnia de disco, tá? Problema de articulação de ombro, joelho, cotovelo, tornozelo, má postura, né? Para corrigir a má postura, entre outras coisas, tá? Então, isso é um pouco da quiropraxia, né? Bom, vamos falar um pouquinho da acupuntura. A acupuntura, que eu acho que deve ser uma das mais conhecidas, assim, pelo menos de nome, né? Que nada mais é uma prática milenar, né? Tradicional chinesa, que consiste na inserção de agulhas, né? O que acontece? Na perspectiva da medicina tradicional chinesa, a acupuntura busca reequilibrar, tá, o fluxo de energia vital que percorre os canais chamados meridianos no corpo. O que eu já vi de tratamento, né, de acupuntura, né, que a gente sabe por aí, dor crônica, problemas emocionais, tá? Ajuda na menopausa, né? Dizem que ajuda muito a fazer acupuntura. Dizem que é muito relaxante, né? Eu nunca fiz. Então, não, acho que fez uma vez porque estava com problema nas costas e tudo mais em São Paulo, se não me engano. E diz que é muito bom, muito relaxante. Inclusive eu tenho um conhecido que a cachorrinha dele estava com um probleminha na patinha, tadinho, mudando meio diário para bugada, mas olha como é interessante, né? Às vezes a gente pega uma coisa alternativa que, entre aspas, soa-se um charlatanismo e não é. Então ela não resolveu o problema com a operação, ela ia ficar sem andar, tadinha, e ela passou a fazer acupuntura e a cachorrinha melhorou, viveu mais uns 4 ou 5 anos andando normal e tudo mais, até faleceu há pouco tempo atrás, uns 4 meses atrás. Mas como é interessante, né? Então assim, então você vê que é uma coisa que funciona, não só para o ser humano, né? Você vê que foi um cachorrinho de estimação, né, que passou por processo de tratamento através da acupuntura e resolveu o probleminha dele. Muito legal. Então assim, mais uma vez, eu estou dando uma pincelada, às vezes está até meio esquisito, né, o vídeo, mas é mais para mostrar que tudo que vier para ajudar, acho que é bem-vindo, né? No mínimo você procurar saber o que é e abrir a mente para essa coisa, né? Tem isso quando fala, tratamento alternativo. Não é aquele tratamento alternativo, tá, gente? É o tratamento mesmo, acupuntura, entre outras coisas que a gente está falando. Bom, vamos falar da homeopatia, que também eu acho que é bem conhecida, né? Acho que é bem mais utilizada até do que outras que a gente falou até agora, né? Mais uma vez dando exemplo de o cachorrinho, o meu cachorro, ele usa um remedinho homeopático também para patinha. Ele tem um problema de cartilagem e ele mancava muito. Depois que ele começou a tomar esse remedinho, com um ossinho assim, ele parou de ter problema. Então a homeopatia, ela vem do século XVIII, né? Então assim, é uma coisa bem antiga, né? Ou seja, bem utilizada, que nada mais é, né, que ela utiliza, né, medicamentos feitos de substâncias naturais, minerais ou animais, né? A homeopatia, ela tem como alguns princípios são, né, a lei da semelhança, tá? Que é substância que causam sintomas a uma pessoa saudável, bons sintomas a uma pessoa saudável, pode ser a cura para outras pessoas, né? Doses mínimas, ou seja, você sempre trabalhar com o mínimo possível de remédio, né? Administrando sempre o mínimo possível, acredito eu, até para evitar efeitos e entre outras coisas, né? Individualização do tratamento. É mais um tratamento que ele olha o histórico do paciente, tá? O estilo de vida, a totalidade dos sintomas,
e aí ele busca o reequilíbrio do corpo, né? Então os remédios são feitos através de diluição e dinamização. E o interessante, tá, para quem não sabe, eu tenho um cliente, né, uma empresa cliente, que na verdade o pessoal é até parceiro demais, tá? Muita gente boa, é de São Paulo, tá? Chama Proquimo, e eles trabalham com a validação de remédios homeopáticos e, entre outras coisas, shampoo, essas coisas todas que são feitas nessas farmácias, né, de homeopatia. Eles passam por um processo rigoroso, tá? Ao contrário que alguns pensam, né? Por exemplo, eu já usei para dor o óleo de cannabis, tá? Tudo legalizado, com receita, tudo bonitinho, né? E eu usava para dor, para amenizar a dor, tá? E funciona, tá, gente? Funciona também. É lógico, a homeopatia é um tratamento que ele requer uma consistência, né? Assim, você não é aquele negócio, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu tomo metadona. Metadona nada mais é que um remédio para dor baseado na morfina, tá? Um dos principais componentes da metadona é a morfina. Ele é 50 vezes mais forte que a morfina. Já cheguei a comentar isso outro dia aqui, acho que no vídeo curtinho. Só que como se toma 10 miligramas, né? No caso eu tomo 10 miligramas, né? Então isso é um tipo de remédio que eu tomei, daí a 40, 50 minutos ele começa a fazer efeito. O óleo de cannabis, ele começou a fazer efeito para mim depois de 4, 5 dias utilizando da maneira que foi receitado, né? É uma coisa que ela, como é natural, ela demora um pouco mais para vir o resultado, mas o resultado vem. E ao contrário, com certeza, de tomar o metadona, que a depender do tipo de remédio que eu tomar junto com ele pode me trazer uma série de coisas, como tremedeira, entre outras coisas, tá? Síndrome do pânico, o negócio é meio bravo mesmo. Sem querer, a gente estava olhando esses dias que eu senti meio, estava meio desorientado, assim, de não conseguir ficar parado e coisa e tal. Aí até dei uma pesquisada e viu que a metadona junto com o remédio para náusea, que agora eu esqueci o nome, que eu tomei, que dava ruim. Então, assim, por coisa natural, não vai acontecer esse tipo de problema, né? Justamente é natural, né? Então, mais uma vez, a homeopatia é uma coisa que eu acho que já está mais provado que funciona, né? Bom, vamos falar um pouquinho da fitoterapia. A fitoterapia ela é bem parecida com a homeopatia, né? Só que a fitoterapia ela é baseada, né, no uso de plantas com princípios ativos, né? Então ela também é de um tratamento natural, né? E através de chás, né, entre outras coisas, justamente para ajudar. Vamos falar um pouco de, assim, mudando, só para dar um exemplo, meio que querendo ou não, a minha esposa faz um tratamento fitoterápico quase todos os dias, porque o dia que ela tá mais agitada, coisa e tal, que ela acha que não vai conseguir dormir, ela faz um chazinho dela ali, tá? Então ela toma esse chá em determinada hora da noite, porque ela sabe que daqui a meia hora, 1 hora e pouco, coisa e tal, eu acho que demora um pouco mais, né? Então vamos pôr aí 1 hora, 1 hora e meia, isso vai ajudar ela a dormir. Inclusive até já teve vezes eu ver ela tá deitada, levantar, ir lá fazer o chá, isso aqui, e voltar a deitar. Então, assim, às vezes é mais comum do que a gente pensa, tá? Então esse é o tipo de medicina alternativa que a gente chama de fitoterapia, beleza? Vamos para o último, que é o Reiki. Pelo menos
das que eu estou falando, né? Que são milhares. Bom, eu acredito que todo mundo aqui, tirando acho que os mais novos que acompanham aqui esse canal, já viram, tá, esse tipo de tratamento Reiki ser feito em um filme. Quem lembra disso? Senhor Miyagi e Daniel San. O Reiki é uma técnica japonesa de origem espiritual, tá? Que utiliza a imposição das mãos para canalizar a energia vital universal, tá? Brincadeiras à parte, né? Mas também é uma técnica milenar, né? Bem antiga e que funciona, né? Justamente desse jeito, com a canalização de energia, a imposição das mãos, né? O foco no equilíbrio, tá? Então, a redução de estresse, que ela pode vir ajudar, tá? Redução de estresse, alívio de dores e tensões, promoção de relaxamento e bem-estar geral, auxílio na melhora do sono, precisando disso daí, e na autocura, né? No filme lá a gente vê que ele estava morrendo de dor e consegue voltar a lutar, né? E ela completa o tratamento de saúde convencional, tá? Que geralmente é utilizada para um complemento, assim como acredito que as outras também, né? Bom, gente, não sei se ficou chato, tá? Mas era para falar um pouquinho desse tipo de medicina alternativa, né? Que às vezes muita gente, igual eu falei no início, às vezes a gente fica meio assim, né? Mas aí depois você vai ver e vai olhar sobre o assunto e o que se trata, e você vê que você já conhece. Ou seja, a gente tem que às vezes parar da pré-definição, né? O preconceito, né? Então, não necessariamente não é a pré-definição, é o preconceito, né? Você já vem com o conceito de que não funciona ou que não é pra mim, mas você nem sabe o que é. E aí, na hora que você pega pra olhar o que é, você vê que você conhece, você vê que se você não utiliza pra você, você utiliza pra pessoas que você gosta, né? Ou mesmo até, né, se você usa pro seu cachorrinho que você gosta também e que funciona, né? Então, assim, é uma maneira da gente abrir a mente, né? E não perder muito o foco no principal, que é o que? Melhorar o bem-estar. Então, o tema desse vídeo acabou ficando até bem comprido, né? Começou uma conversa entre eu e a Tana, né? E Vânia, para quem não sabe, minha esposa, mas acredito que todo mundo saiba quem é, né? Falo tanto nela, né? Que ela falou do Mais Consciência. Inclusive eu vou pedir o Guilherme para colocar no link no Instagram deles, que fala, né, de tratamento, entre outras coisas, né? E a gente começou a falar nisso e aí veio essa ideia da medicina alternativa e acabou sendo esse vídeo. Bom, gente, o vídeo já tá grande demais, vamos parar por aqui. Aquela choradeira de sempre. Quem não é inscrito, por favor, se inscrever. Quem já é inscrito, deixa dando um like, comenta alguma coisa, tá? Quem faz parte aqui dessa comunidade, vamos dizer assim, né? Dessa página, tá? E quiser que a gente fale de algum assunto, tá? Tiver alguma coisa que queira que a gente apresente, né? Eu vi falo do Luciano, né? Falei da minha filha, já deixei que é de nutrição. Vou ver se com a Paty, que é minha cunhada, se ela libera, eu vou deixar Instagram, as coisas dela aqui também, para quem estiver precisando de uma ajuda aí psicológica, né? Ou souber de alguém que está precisando, tá?
E se mais alguém tiver que tiver aqui na página e quiser, é só falar, tá, gente? Como já disse várias vezes, somos poucos, mas somos unidos. Beleza, gente? Um abraço, fiquem em paz, até o próximo vídeo. Fui!